Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O Senhor Jesus deixou vários ensinamentos. A Bíblia, obviamente, é um conjunto de ensinamentos que nos propiciam viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ela é chamada de a Palavra de Deus. E ela exorta os que temem ao Senhor a concentrarem os seus esforços em juntar tesouros no céu. Jesus até diz que aqui na terra a traça rói o dinheiro, os ladrões escavam e roubam, mas no céu não tem esse problema. Então vamos juntar tesouros lá no céu, até porque é lá que nós vamos passar a eternidade se nós somos salvos. Então, para que juntar tesouro aqui que vai acabar em 80, 90 anos, e sendo que lá no céu a gente vai ter a vida eterna? Agora, o que significa, na prática, juntar tesouros no céu? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente abre uma caderneta de poupança ou, sei lá, investe nas ações para juntar tesouros no céu? Outra coisa que a palavra de Deus também ensina é que nós devemos pensar nas coisas que são lá do alto e não nas que são daqui da terra. A nossa pátria está nos céus, nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Tá, pensar no quê, né? A gente nem sabe direito como é que é o céu. Então, o que significa, na prática, pensar nas coisas do alto e se desligar daquelas que são aqui desse mundo? E uma terceira e última pergunta. Será que nós, cristãos, temos de verdade obedecido a estes ensinamentos da Bíblia? Ou a gente vai vivendo e levando, né? Pois é. Se são ensinamentos, têm que ser aplicados. Como fazer? Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e pedindo para você participar por intermédio da nossa página na internet, vejamsó.com.br, e vote na enquete para qualificar para o presente de hoje. Conosco aqui o reverendo Nelson Taibo Avidago Júnior. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e viajou de Suzano até aqui, São Paulo, para participar do nosso debate. Seja bem-vindo, reverendo Nelson. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Muito obrigado por dar mais essa oportunidade. Onde fica a igreja que o irmão pastoreia? Então, a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano fica no centro de Suzano, não é muito longe da estação de trem de Suzano, ali na Portugal Freixo 363, né? É uma rua bem no centro, bem conhecida, a Rua Portugal Freixo, e estamos lá naquele terreno, pelo menos desde 1945, 46, e como Igreja Presbiteriana do Brasil, desde 1975. Muito obrigado pela presença do irmão aqui. Nós estamos aguardando a chegada do apóstolo Alberto Pires, da Comunidade Cristã de Vida. Enquanto ele não chega, a gente vai assistindo a matéria que apresenta o tema de hoje. Vejam só. Já imaginou poder comprar sem se preocupar com dinheiro? Gastar sem limite, de preferência fora do Brasil. O que você compraria? Gente, não tem como. Muitas pessoas se lembram de bens materiais quando pensam em dinheiro e riqueza.
Tem gente que corre atrás do dinheiro como se ele fosse um fim da vida. É lógico que é desejável querer ter um bom padrão de vida ou o conforto e a segurança que o dinheiro proporciona. Mas não podemos ser escravos da riqueza. É importante lembrar que com dinheiro podemos comprar uma casa, mas não um lar. Podemos comprar o melhor relógio, mas não compramos uma cama, mas não sono. Com dinheiro se compra um livro, mas não a sabedoria. Com dinheiro se compra sexo, mas não o amor. Que vale mais a pena? Ser invejado ou admirado? Ser rico ou ter uma família unida e feliz? Perder tempo administrando dinheiro ou ficar mais com os filhos? No fundo, são essas as opções. Enfim, somos o que escolhemos ser. Sabemos como sonhar e trabalhar para conquistar os bens materiais. Mas como juntar os tesouros no céu e pensar nas coisas do alto? Você acha que os cristãos têm obedecido estes mandamentos? Fique sabendo agora no programa Vejam Só. Então, estas são duas passagens das Escrituras, né? Pensar nas coisas que são lá do alto, não nas que são daqui da terra e tal. Nossa pátria está nos céus, nós somos peregrinos no mundo. E Jesus falou com todas as letras, né? Para nós não ajuntarmos tesouros aqui, porque aqui o ladrão rouba, né? Jesus não falou, mas não é só o ladrão que rouba, né? Enfim, o que ele quis dizer é que a gente deveria juntar tesouro no céu. Você sabe como fazer isso? Em termos práticos, o que significa pensar nas coisas do céu e não nas da terra, já que a gente nem sabe o que tem lá? O que significa juntar tesouros lá, né? Como fazer isso? Conosco o reverendo Nelson Taibo Avidago Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Suzano. Reverendo, como é que o senhor responde na sua primeira fala essa pergunta do tema? Pois bem, a gente precisa primeiro lembrar que a nossa vida, a vida do cristão, é conduzida pelos padrões da palavra. E quando a gente lembra, pastor, exatamente o texto principal, que é Mateus 6, o Senhor Jesus diz assim, uma ordem clara: não acumuleis para vós outros os tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Aí o verso 21 termina essa frase dizendo: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A grande ênfase, o ensino mesmo para a gente poder compreender a chave do que é esta ordenança do Senhor Jesus, está no último verso, no 21. Aonde está o nosso coração? O que conduz a nossa vida? E aí, respondendo aquela questão final, né, do nosso programa hoje, os cristãos hoje têm obedecido esses mandamentos? Se a gente pensar no contexto dos evangélicos brasileiros, parece que, lamentavelmente, muitos estão perdidos nessa questão, não sabem compreender, ficam exatamente naquela luta. Mas eu preciso, eu quero ter. A gente pode verificar a dificuldade que não apenas, exatamente, aliás, porque o país está em crise nesse ano, principalmente, mas como tem sido complicado alguns administrarem o próprio dinheiro, administrarem o seu dízimo ao Senhor, né, como a Bíblia ensina, e a gente vê muita inadimplência e a gente vê um consumismo desenfreado. Eu creio, né, há crentes que obedecem à vontade de Deus, mas quando a gente vê essas dificuldades, não a questão só do dinheiro, mas a questão do que guia a vida, do que conduz a vida, onde está o coração dessas pessoas, nós descobrimos que, infelizmente, parece que o coração de muitas pessoas do povo do Senhor está enterrado aqui, nessa terra. E parece que o porvir, a eternidade, está distante demais. E, preocupantemente, a gente encontra pessoas que parece que já esqueceram disso. Bom, reverendo, mas o que é juntar tesouro no céu? Muito bem, então vamos lá. Como é que a gente pode
já defini isso de uma forma clara. Quando a gente olha o contexto, a gente sabe que esse texto de Mateus 6, ele está inserido na segunda parte do Sermão do Monte, né? Começou no capítulo 5, essa faz parte do capítulo 6, termina o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, no capítulo 7. Muito bem. Quando o Senhor Jesus vem mencionando, ele vem falando sobre a justiça na relação com Deus. O que ela exige? Que tipo de comunhão é exigida do povo do Senhor? O que é exigido é uma sinceridade de todo o coração para com o Pai Celeste. É assim que começa o capítulo 6. E isso é mostrado, isso é desenvolvido, pastor, através de uma confiança que é totalmente ilimitada em Deus. Confiança total nele, em todas as circunstâncias e de todas as formas. Como é que a gente demonstra isso? Aonde está realmente o desejo da nossa vida, o que guia o nosso coração, o que Deus realmente tem mandado. Se Ele quer que eu confie plenamente nele, então o oposto a isso, o que é condenado, é exatamente a falta da confiança no Senhor. É aquela ansiedade angustiosa, as coisas dessa vida. Então ele está querendo já ensinar que o povo de Deus, os que confiam no Senhor, os que têm a verdadeira esperança da eternidade por causa da obra de Deus em Cristo Jesus, perdoando os nossos pecados por causa da obra da cruz, nos salvando, exatamente tem que ter uma ação, uma vida completamente diferente das pessoas deste mundo que não têm esperança. Ficam sempre pensando que seus desejos, suas ideias, a forma do seu trabalho, como conquistar aí segurança financeira ou intelectual, né, através de muito estudo, etc, etc. Isso vai lhes dar, então, segurança. Aliás, nem é mencionado a vida eterna muitas vezes. Mas quando você fala do povo do Senhor, o que Jesus coloca é exatamente o contrário. Olha, fuja disso, né? Não acumule os tesouros aqui na terra. Então, o que seria isso? O que ele está dizendo? O que nós já temos em Cristo Jesus? Esses tesouros no céu. Completamente diferente dos daqui da terra, que tem limite, tem um tempo, infelizmente vão ser roubados ou vão ser desvalorizados ou gastos, tem um tempo de vida, né? Eles comparados com a eternidade, é uma coisa completamente impossível. Por exemplo, quais são as bênçãos que foram reservadas para nós no céu, né? A gente já poderia listar, por exemplo, que a nossa posição com Deus, como pessoas completamente perdoadas, as bênçãos de saber que nossas orações são ouvidas, os nossos nomes estão arrolados no céu, e Lucas 10:20 fala isso, a questão do amor do Pai pelo seu povo, que é João 16:27, as boas-vindas não só para as mansões celestiais, fala, mas também ao próprio coração do Salvador. São essas bênçãos celestiais. Uma participação plena na paz de Cristo, na sua própria alegria. A Bíblia vai colocando isso. A própria vitória que nós temos no Senhor por toda a eternidade, na habitação assim completa e total do Espírito Santo. E também as bênçãos espirituais mencionadas nas bem-aventuranças, onde serão vividas na plenitude na eternidade. Então, essas bênçãos nós já temos. E isso tem a ver com o lar celestial, isso tem a ver com a eternidade. Quando eu não me animo ou não vivo com essas coisas, e aí eu substituo essas coisas por tentar me satisfazer com as questões terrenas, é aí que eu descubro o que Jesus colocou. Aonde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Tá, então, para iniciar, seria isso. Tem mais bênçãos não faltam. Muito bem. Esse é o Nelson Taibo Avidago Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de Suzano, né? E chegou o apóstolo Alberto Pires, que nós estávamos aguardando, da Comunidade Cristã Plenitude de Vida. Paz e graça, apóstolo, tudo bem com o senhor? Paz e graça, apóstolo. Tudo bem, graças a Deus, pastor. Prazer estar aqui com vocês novamente. Onde é a Igreja Comunidade Cristã Plenitude de Vida? Nós ficamos em Budas Artes, na Avenida João Batista Medina, número 888, cerca de 300 metros da praça onde acontece aquela Feira das Artes. Muito bem. Muito obrigado pela presença do irmão.
E aí já vou emendar a pergunta, né? Na sua primeira fala, apóstolo, como é que o senhor responde a pergunta? O que é juntar tesouros no céu e pensar nas coisas do alto? E se os cristãos têm feito isso? Bom, respondendo a primeira parte da pergunta, pensar nas coisas que são lá do alto ou acumular tesouro lá nos céus, eu acredito que basicamente o que o Senhor está falando seria sobre os nossos valores, ou os valores que a pessoa traz no seu coração. Porque eu entendo que ali a palavra tesouro é mais do que uma questão tão somente financeira, é uma questão que tem a ver com os valores que uma pessoa tem. Quando Jesus ele começou ali no Evangelho de Mateus capítulo 6, a compartilhar os princípios do reino de Deus no Sermão da Montanha, tanto que esse texto está dentro desse contexto, ele está falando de toda essa dinâmica do reino de Deus, né? Ele está falando desses princípios que regem, que opera a vida do reino. Então, o Senhor está dizendo, aqueles que estão entrando no reino, aqueles que desejam entrar no reino, têm que rever os seus valores. Então, o Senhor começa a falar quais são esses valores, né? Que vêm de acordo com o coração de Deus, de acordo com o propósito que Deus tem para a vida de cada pessoa. Então, a princípio seria justamente isso, do reino de Deus, que estão totalmente alinhados aos princípios do reino de Deus. Então, acumular tesouro, aonde você coloca o teu tesouro, ou seja, aquilo que você valoriza é aquilo que te motiva. Aquilo que você valoriza é que gera motivação no teu coração. Então, por exemplo, se você tem valores temporais, terrenos, efêmeros, essas coisas é que irão te motivar. E basicamente, no dia a dia, as decisões que você vai tomar de acordo justamente com esse direcionamento, com essa abordagem. Então, por exemplo, a pessoa vai começar a colocar em primeiro lugar as questões físicas, naturais, humanas, passageiras, em detrimento daquelas que são eternas, daquelas que são espirituais e que estão alinhadas ao reino dos céus. Então, eu sempre digo isso, que o que te motiva são os teus valores. Então, quando você começa a se dedicar a algo, mesmo que talvez inconsciente, há um valor por trás disso. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é justamente sobre isso. Ele traz a revelação de um projeto de vida que não se limita a este tempo, não se limita a esta vida humana, mas ele está falando de coisas que são eternas. E dentro desse contexto ele mesmo diz, olha, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai acabar perdendo. E aquele que perder a sua vida, nesse contexto, nesse sentido, de colocar as coisas que são dos céus e os princípios da palavra de Deus, em primeiro lugar, ele ganha a vida. Muito bem, agora é sua vez. Nós vamos lá para a nossa página na internet, para você responder a nossa pergunta, né? Que eu não sei onde está aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho. Não estou achando aqui, então, tá, achei. Vamos lá. Lá no vejamsó.com.br tem a pergunta, você tem certeza que está juntando tesouros no céu? Tem certeza? Você está juntando tesouro no céu? A primeira resposta é sim, tenho, nós sou de Jesus, tal. Segunda resposta, não tenho certeza não. Não é que você não esteja juntando, você não tem certeza. E vamos parar por aí, sim ou não, tá? Tem certeza? Tenho. Não tenho certeza? Não tenho. Respondeu, você se qualifica para o sorteio que nós vamos fazer hoje, do livro que acabou de ser lançado, do pastor Ignaldo Hélio de Souza José, Uma Parábola da Vida. O pastor Ignaldo, você conhece, ele está sempre aqui conosco, né? E foi ele que sugeriu o tema de hoje, por sinal, tá? Ele que é o mentor do tema que estamos discutindo aqui. E esse livro aqui, baseado na história de José, o José do Egito, ele cria uma parábola para alguém, só para você ter uma ideia, né? O livro conta a história de um rapaz que acorda no meio, assim, ele acorda e ele está num veleiro, sozinho, no meio do mar, né? Sem saber como é que ele foi parar lá, onde é que ele está e o que vai acontecer, ele não sabe nada, né? É uma parábola da vida. Muito, muito interessante esse livro aí, e vai ser sorteado para quem participar do programa hoje. Então você vai para o vejamsó.com.br, vota na enquete para você se habilitar para os sorteios que a gente vai fazer hoje e também no final da semana, né?
do kit da Jô Rezende, tá bom? Muito bem, de volta com o programa Vejam Só, naquele momento muito legal, que é quando você aparece aqui, né, e a gente fica te conhecendo. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Se você ainda não fez a sua fotografia, corra, faça, ainda dá tempo de você concorrer ao brinde que a gente vai sortear entre todo mundo que estiver participando agora, no finzinho do ano, tá? A primeira foto de hoje vem lá de Fortaleza, no Ceará, é a Fátima dos Anjos. Ô, Fátima, você mora numa das capitais mais lindas do país, né? Povo bom, povo do Ceará, gostei muito de ter passado por lá. Também do Ceará, mas de Barreira, vem o irmão João Paulo, né? Cadê o João Paulo? A segunda foto. Aê, João Paulo, beleza. Barreira, eu não sei exatamente onde fica, mas está no Ceará, tá bom, né? Subindo um pouquinho no mapa lá de Joana, Paraíba, lugar que eu ainda não conheço, a Isabel e a Isabelle. Olha que joia, Isabel e Isabelle. E a foto também é muito linda, né? Um ósculo santo para vocês, Deus abençoe. Continuando no Nordeste, agora na capital da Bahia, Ivan Pitangueira, que de vez em quando participa aqui com mensagens postadas na nossa página aí, né? Valeu, Ivan. Deus abençoe você e o povo de Salvador. No interior de São Paulo, Ribeirão Preto, José Aparecido do Nascimento. E aí, Nascimento, você tá bom? Obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? E um abraço a todos de Ribeirão Preto. E a última foto de hoje é também da Bahia, lá de Cairu, o Técio Souza, né? Valeu, Técio, Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência e um ósculo santo ao povo de Cairu, lá na Bahia. O tema de hoje discute uma questão prática. O que é juntar tesouros do céu e pensar nas coisas do alto? E será que os cristãos têm obedecido a estes mandamentos, né? No bloco anterior, o reverendo Nelson Taibo Avidago Júnior, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, viajou de Suzano para cá, para participar do programa. Ele diz que os tesouros do céu são aquelas bênçãos prometidas por Deus, né, que nós já temos. O senhor fez uma lista enorme. Ainda tem outra. Tá brincando? A Bíblia é riquíssima. Fala aí. Quer ouvir a outra? Bom, se os tesouros celestiais não são corroídos por traço nem por ferrugem, portanto eles são eternos, né? E eles são nossos para sempre. O que isso significa? Pegando textos da palavra de Deus. Primeiro, uma fidelidade que jamais será removida. Salmo 89, verso 33 fala isso. Uma vida que jamais findará. 3,16. Um manancial de água que jamais cessará de fluir do interior daquele que bebe. João 4,14. Uma dádiva que jamais se perderá. João 6,37. Uma mão da qual a ovelha do bom pastor jamais será arrebatada. João 10,28. Uma corrente que jamais se partirá. Romanos 8, 29 a 30. Um amor do qual jamais nos separaremos. Romanos 8,39, um chamamento que jamais se revogará, Romanos 11, 29, um alicerce que jamais será destruído, 2 Timóteo 2,19, e uma herança que jamais terminará, 1 Pedro 1, verso 4 e 5. E isso nós já temos lá. Por isso que o coração nosso deve estar no Senhor por conta dessa eternidade. Aqui é finito, é temporário. Há um propósito na nossa vida aqui. Mas aí a gente pode continuar na segunda parte. Tá. Mas essas coisas são preciosíssimas. Tá bom, reverendo. Concordo com o senhor que essas promessas são de valor incalculável e inestimável. Amém? Glória a Deus. Agora, se elas já são nossas, como o senhor falou 3 vezes, então a gente não precisa juntar nada. Jesus errou. Ele falou assim, juntai tesouros do céu. Se o tesouro já está lá e já é nosso, eu tenho mais é que fazer que nem o homem errado da parábola, né? Regala-te e tal, tens bens para toda a eternidade. É isso? Não, aí é que está. Por isso que o Senhor Jesus termina a frase no verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que comanda a nossa vida? Não é o desejo verdadeiro de viver a plenitude destas bênçãos com o Senhor? Então eu vou confiar ilimitadamente nele durante a minha caminhada terrena. É exatamente isso que ele está combatendo. Tudo bem que ele já começa com uma negativa, não acumuleis, mas ele vem com um positivo.
acumule nos céus. Coloque o seu coração lá. Aonde está o meu coração é exatamente a minha motivação para eu conduzir a minha vida terrena. Então, eu já sei o que eu tenho em Cristo Jesus. Eu não conquistei a salvação, eu fui conquistado. Eu não comprei um lugar no céu, foi me dado. E isso é a salvação pela graça, pela fé somente, como a Bíblia mostra. Então, a grande luta que Jesus está travando aqui no coração dos seus ouvintes da época e dos crentes de todas as épocas, para o mundo saber, é que, diferente daqueles que não temem ao Senhor e não confiam nele, mas confiam em si, os cidadãos do reino, e muito bem falou o apóstolo na parte dele, o jeito que Deus quer que eles vivam é, em resumo, confie totalmente no Senhor. Existe uma frase muito interessante do John Piper, que eu estava vendo, e ele diz assim, que Jesus adverte contra o ajuntar tesouro aqui na terra. Isso é, ele nos manda ser doadores e não guardiões, aliás. Então, não acumular tesouros aqui, porque aqui o tempo vai destruir. Então, todos nós guardamos algo, mas dada a nossa tendência que está dentro de nós para a ambição, por que a gente deveria tirar o foco de Jesus, né, e invertê-lo totalmente para as coisas aqui? As coisas, realmente não só o dinheiro, mas tudo que nós utilizamos desta vida, do produto do nosso trabalho, o salário, as roupas, os nossos bens, as nossas conquistas intelectuais e financeiras ou materiais, essas coisas são funcionais e temporárias. O problema é quando elas ocupam o primeiro lugar do coração. É exatamente isso que Jesus está condenando. Bom, nós fizemos em propósito, né, convidamos um ministro de uma igreja histórica, né, como a Presbiteriana do Brasil, e um líder de uma igreja bem nova, né, no caso uma igreja apostólica, a Igreja Apostólica Comunidade Cristã Plenitude de Vida, para verificarmos se há diferença de ênfase ou de enfoque nessa questão ensinada pela Bíblia. Então, como um legítimo representante da fé reformada até os ossos da alma, o reverendo Nelson diz, as bênçãos já são nossas, foram nos dadas, nós temos aqui gozá-las, não é isso? Colocar o nosso coração nisso. Agora, apóstolo, isso é juntar tesouros no céu? Bem, eu acredito que no que diz respeito à salvação, isso já está bem definido, porque nós alcançamos ela não por obras, pela graça de Deus, aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Porém, eu acredito, pastores, que existem determinadas recompensas para aqueles que adotam um estilo de vida terreno, humano, dedicado ao reino de Deus. Porque, vamos pensar da seguinte forma, há pessoas que estão salvas, mas que estão buscando os seus próprios interesses. Por exemplo, vamos falar de uma forma prática, a pessoa está pensando na sua profissão, o que não está errado, em ganhar dinheiro, em comprar a sua propriedade, em ter o seu carro, em acumular bens, uma herança, de repente, para os seus filhos. Tudo isso são desejos legítimos e tem o seu lugar, tem a sua importância na vida. Até porque Jesus disse, dentro desse contexto do Sermão da Montanha, ele falou que o Pai sabe o que nós precisamos, ele sabe quais são as nossas necessidades. E à medida que nós vamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, que nós colocamos a nossa vida à disposição do propósito que Deus tem para nós, reconhecendo Jesus não apenas como nosso Salvador, mas também como Senhor. Porque a partir do momento que eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, eu tomei uma decisão que define a minha vida, basicamente. E isso vai me orientar nas minhas decisões diárias, ainda que nem sempre seja fácil, nem sempre seja fácil dizer sim a Deus em um determinado momento, quando você está diante de uma situação onde requer de você, por causa justamente do chamado de Deus e dos princípios da palavra, uma renúncia, um abrir mão. Então, nem sempre é difícil, mas quando você tem uma firme decisão
e reconhece que Jesus não é apenas o teu Salvador, mas também o teu Senhor, isso te dá motivação para você tomar uma decisão certa, ou seja, dos princípios do reino de Deus. Então, eu posso ganhar dinheiro, eu posso ser um profissional e tudo isso é legítimo, mas eu preciso entender que o propósito primário de Deus da minha vida é que eu seja semelhante a Cristo, que eu seja como o Senhor. Aliás, Paulo diz que o Espírito está nos transformando de glória em glória à imagem do Senhor. Então, nesse sentido, um exemplo, na minha vida profissional, isso não é o mais importante, mas a minha vida profissional é um meio, é um canal pela qual o Senhor Deus deseja que eu expresse Cristo naquilo que eu faço. E à medida que eu me comprometo com o Senhor, de expressar Cristo na minha vida, naquilo que eu faço, aí eu posso ser uma dona de casa, posso ser um profissional liberal, posso ser um vendedor, como também posso ser um ministro do altar, posso ser um ministro do púlpito. Isso é um meio, é uma forma de eu expressar Cristo através da minha vida, tudo aquilo que eu faço. Tudo aquilo que eu faço. Então, a partir desse momento, eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar, aquilo que é mais importante. Em segundo lugar, eu coloco aquilo que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo passa a ser uma forma, uma maneira de eu expressar Jesus na minha vida, o amor de Deus, a graça de Deus, o caráter do Senhor. E, em consequência disso, em terceiro lugar, vem o adquirir as coisas, os resultados disso, porque o Senhor diz, Ele vai nos abençoar, provendo as nossas vidas com comida, com bebida, com roupa, com moradia. O Senhor sabe que a gente precisa de tudo isso. Mas tudo isso que a gente alcança nesta terra, nesta vida humana, vai perecer com o fogo, vai ser destruído. Então, mesmo o melhor dessa terra, que é algo que Deus promete para os seus filhos, olha, se você me ouvir e atentar para a minha voz, vocês irão comer o melhor dessa terra. Muitas pessoas colocam dessa forma, muitos pregadores falam sobre isso, olha, Deus quer te dar o melhor dessa terra. Mas essa não é a prioridade de Deus. Na verdade, muitas vezes, na nossa vida com Deus, e a gente pode ver isso claramente na vida daqueles que foram chamados pelo Senhor nas Escrituras. Muitas vezes Deus coloca esses personagens bíblicos no modo de espera. Tipo assim, os resultados não vêm, as coisas não acontecem, o sucesso não aparece, porque na verdade Deus quer capturar o coração deles. E quando o coração de fato está alinhado com Deus, então Deus pode acrescentar aquilo que é necessário. Mas isso já não é o mais importante. Já não é mais importante. Porque se agora a gente tem o Senhor e a gente tem a vida dele, o que são os peixes? O que são os peixes? Como Pedro, por exemplo, quando reconhece que está diante do Senhor, e naquele momento não apenas o seu Salvador, mas aquele que é Rei, aquele que é Senhor, que é digno do seu comprometimento, da sua fidelidade, devoção. Então ele diz, ele ouve o Senhor dizendo para ele, sabe, agora eu vos farei pescadores de homens. Quer dizer, aquilo que vocês vão fazer, mas alinhado ao coração de Jesus. Então, naquele momento, eles deixam peixes, e que vieram com tanta abundância, com um milagre poderoso de provisão, mas agora isso já não é mais importante. Por quê? Porque o meu foco, a minha visão está no chamado que Deus tem para a minha vida. Ou seja, no reino dele, de manifestar esse reino na minha vida. Eu sei que eu vou para lá, mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que manifestar esse reino. E de que maneira? Nas minhas decisões, nas minhas escolhas, no meu trato com a minha esposa, com meus filhos, com o comprador, com o vendedor, com o meu vizinho, com meus amigos, com meus irmãos em Cristo. Bom, talvez, acredito eu que ficou bem claro agora o que significa não juntar tesouro na terra e fazê-lo no céu, fazendo viver os valores do céu enquanto estamos aqui. Aí eu me lembro de um texto que Paulo fala que nós somos embaixadores, né? O embaixador é o cara que representa um determinado reino no estrangeiro. E Pedro nos chama de peregrinos e forasteiros, né? Então, nós somos embaixadores do reino dos céus aqui nesse mundo. Pergunta. Reverendo Nelson Taibo Avidago Júnior, pela sua ótica, nós temos em média nos comportado como peregrinos e forasteiros, embaixadores do reino, ou poceiros? Vamos falar assim, poceiros desse mundo. O Senhor Jesus era o Senhor Jesus, né? Ele acertou o alvo de onde estava o problema. Mateus 6:21, repito, aonde está o teu coração, aí você vai descobrir onde está o seu tesouro.
O que é o meu lamento em 15 anos de pastorado, numa igreja tradicional, é de muitas vezes ver crentes de pouca profundidade ou de longa data na fé, conseguindo deixar os seus corações nas coisas dessa terra. Um exemplo clássico é exatamente esse ano. Esse ano tem sido especial, maravilhoso, abençoador. Aí vão dizer, peraí, esse pastor está doido. É um ano de crise, o país está com dificuldade, etc, etc. Gente desempregada. Não, é um ano maravilhoso, pastor. É um ano maravilhoso, apóstolo. Senhores ouvintes, é um ano maravilhoso. Por quê? Exatamente, Deus está descobrindo, revelando o coração do povo de Deus. Estamos colocando a nossa confiança em quê? Na vida econômica financeira do país, na condução do governo, ou apesar de toda a dificuldade, preços altos e tudo isso que a mídia, nós, escândalos, corrupções, a gente tem colocado o coração no Senhor. Vou dar um exemplo triste para depois ir para a bênção, que eu tenho visto isso na palavra de Deus. Bom, o Senhor é o que sustém. Ele fala que a nossa mente, aliás, é interessante quando Paulo fala, pensai nas coisas lá do alto. Né? Ele nem usa o termo de Jesus, acumular tesouro no céu. Ele fala de pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Em outras palavras, como é que eu vou viver essa vida terrena em circunstâncias como essa, atuais e pontuais para nós? Se eu sou do Senhor, eu devo confiar 10 vezes mais nele. E isso é que é prudente. A imprudência é quando, por exemplo, a coisa triste que eu quero relatar, quando crentes não ofertam para as missões, não entregam o seu dízimo, e porque sabe como é que é, a crise está difícil, ou então eu tenho dívidas. Não foi Jesus que fez as suas dívidas, você fez as dívidas. Eu acho interessante um colega que fala assim, você quer saber quem que é o devorador? O devorador tem nome e endereço. Quando chega a fatura do seu cartão de crédito, dá uma olhada lá o endereço e o nome. Esse é o devorador, é você mesmo. E o mais incrível é que a inadimplência subindo não é por conta, no nosso país, não é por conta da situação atual, econômica, política, financeira, do nosso contexto atual. É exatamente porque a gente está colocando o coração no consumismo, e não em depender de Deus, e não nas coisas eternas. Eu não estou investindo, como muito bem colocou nessa última parte o apóstolo, eu recebo essas bênçãos, mas elas estão conduzindo minha vida. E aí crentes, nessa hora eu tenho que pagar tanta coisa, a primeira coisa que corta é o dízimo. Independente se a gente pensa diferente sobre o dízimo, não é o tema hoje, mas é incrível que isso, lamentavelmente, significa, eu não estou confiando no Senhor. Então eu vou cortar ofertas, vou cortar ajuda para missões, eu vou cortar se tiver um empreendimento na igreja, uma construção, não, eu vou parar com isso aí, porque a crise e tal. Exatamente essa é a tristeza. Os olhos, apesar de eu estar dando ênfase no dinheiro, os olhos estão voltados para o aqui e o agora, e não o desejo da recompensa celestial. Aí nesse ponto a gente se junta. A gente está trabalhando com o texto de Mateus, e o texto de Mateus 6, o Sermão da Montanha, o miolo dele, Jesus está falando como nós vivemos aqui, né? A gente poderia depois, mas eu creio que não vai dar tempo nesse programa, da gente ir para a questão de explicar o galardão, que eu creio que é o que o apóstolo tinha tocado, né? Que vamos receber sim, por nosso obedientes, assim, e isso não é nenhuma barganha ou troca com Deus, é promessa, receberemos galardão. Por mais difícil que possa ser explicado isso, é um prêmio de ter uma alegria intensa ou uma comunhão maior com Deus lá. Bom, enfim, mas aqui ele está falando, nós vivemos. Então, o que é que esse Mateus 6, 19 a 21 está nos dizendo? O assunto é o seguinte, você deve desejar a recompensa celestial e não a recompensa terrena. A recompensa terrena vai ser limitada e vai conduzir você a um outro Deus. Portanto, você vai cair numa idolatria, que é exatamente no verso 24, que Jesus, do capítulo 6, que Jesus vai falar, olha, não dá para servir dois senhores. Ou a mamon, quer dizer, o dinheiro, ou a Deus. Ou você confia nele ou você não confia. Em resumo, o que significa? Deseje Deus e não o dinheiro.
Então, quando ele fala Mateus 6,24, lá dos dois senhores, o assunto é se você pode servir dois senhores. Qual é a resposta? Impossível combinar alvos que são opostos, glorificar a Deus e também satisfazer os anseios da nossa carne, da nossa vontade egoísta. A gente não pode, de forma alguma, servir a Deus e servir esses desejos do nosso coração, quer seja o dinheiro, quer seja os bens. Não dá. E aí, o que eu digo de bênção é que Deus está mostrando. Ou o povo de Deus dobra os seus joelhos nessa situação de crise, depende do Senhor, ou simplesmente vamos lamentar, missões vão parar, as construções de novas igrejas serão cessadas, o testemunho nas músicas e hinos que cantamos vai ser uma mentira, e aí o que a boca fala vai demonstrar não que o coração realmente deveria estar cheio. E aí a gente descobre, esse coração está no aqui e agora. Os irmãos já viram as predições para 2016, segundo os financeiros aí de plantão? Ah, vai ser pior que 2015. Legal, então o nosso Deus está refém deles. Eu não estou falando de prosperidade do jeito que alguns falam. Eu estou falando do sustento bíblico, o Deus provedor. Ele que vai sustentar com aquilo que é necessário. Então a gente precisa confiar nele. Esse é o grande ano da gente descobrir, apesar de que ele já está acabando, tomara que alguns já tenham descoberto, se nós confiamos nele ou não, se nós descansamos na sua palavra ou não. Eu tenho dois exemplos, posso continuar? São Claro. dois. Um do Antigo Testamento. Eu amo esse exemplo, por mais forte que ele seja. Jó era o homem mais rico da sua época e, pelo testemunho de Deus, era o melhor crente na face da terra naquele momento. Riquíssimo. As bênçãos de Deus ao seu redor, na sua família, eram visíveis. Era um empresário mega desenvolvido, se a gente comparasse com os nossos dias. O que Deus fez? Ele não tinha pecado, ele não tinha feito nada de errado, porque tem 3 razões para a gente ter sofrimento. Primeiro, que o sofrimento é comum a todas as pessoas. Segundo, se você peca, você vai viver as consequências do seu pecado, limitado aqui na terra. Ou a terceira razão de sofrer, e é o que aconteceu com Jó, Deus ordenou isso também exatamente para tratar o coração de Jó. Para ele realmente ver que Deus é esse poderoso, que não trabalha com essa barganha ou com essa troca. Ele perde tudo, ele não entende. Aí quando chega no final, no capítulo 42, é que ele então entende: Senhor, eu te conhecia realmente só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E aquilo que era visível foi retirado. E Deus continuou a ser Deus. E Deus não respondeu a nenhuma das questões dele. Ele teve que confiar e depender de Deus. Um outro personagem que agora é do Novo Testamento. Eu sou muito fã dele, o apóstolo Paulo. Não só porque o Espírito Santo lhe ensinou e lhe usou para escrever praticamente 50% do Novo Testamento. É da pena do apóstolo Paulo. Mas aquele homem era um homem de oração. E em 2 Coríntios 12, 10 fala o seguinte: o apóstolo Paulo recebeu, para não se orgulhar, não se exaltar, ele recebeu um espinho na carne. O engraçado é que lá no texto fala que é um mensageiro de Satanás para esbofetear. Interessante, né? Deus usa o diabo para fazer um crente realmente ser humilde. Mas isso dá um outro programa, né, pastor? A questão é que ele ora 3 vezes. Não sou eu orando. Não é você, querido ouvinte, crente, orando. É o apóstolo Paulo orando. 3 vezes ele ora. E Deus diz: não vou tirar esse problema, esse espinho, que até hoje os comentaristas não sabem o que é. Deus diz: a minha graça te basta. O que ele aprende? No final lá, verso 9 e 10 de 2 Coríntios 12. Ele diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder, meu servo, se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz: bom, então eu vou me gloriar mais nas limitações, na minha fraqueza, porque aí eu dependo mais de Deus, aí eu confio mais no Senhor, aí eu realmente vejo o meu coração atrelado a Deus. É isso, pastor Heber, a minha exegese ou interpretação dessa crise brasileira. É para fazer os crentes serem mais crentes, confiarem nessa Bíblia, na palavra do Senhor e viver por ela. Somos cidadãos do reino. O nosso tesouro está na glória eterna. E a gente pode passar com o Senhor conosco qualquer situação, boa ou ruim, empregado ou desempregado. Eu tenho as duas realidades lá na igreja.
continuamos orando lá, tem um presbítero nosso ainda não conseguiu emprego, auxiliamos, ou irmãos auxiliam quando ele precisa, e está firme na fé, e Deus vai dar na hora certa. O que Deus quer com isso? Fazer ele sofrer e tal, a gente ficar clamando, ó Deus, por quê? Não, não, não. O Senhor continua no comando, Ele é o Senhor. E essa questão, o senhor lidera uma igreja nova, né? E há uma característica bastante forte nas igrejas novas aqui do Brasil, de crentes ou de pessoas que se interessam pelo Evangelho porque querem se dar bem. E aí? Infelizmente essa é uma realidade. É um Evangelho que está sendo muitas vezes pregado, que vai na contramão daquilo que o Senhor nos ensinou, principalmente aí no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu concordo plenamente com o pastor que nós estamos vivendo um tempo muito oportuno de Deus, mesmo com toda essa sombra que acredito que já não é mais uma sombra, mas já é uma realidade que a gente tem como pastores, trabalhamos com pessoas todos os dias. A gente tem visto essa crise batendo e já entrando na porta de alguns cristãos. E realmente é um tempo kairós, esse é um tempo oportuno. Me permita também citar um exemplo, onde eu tenho ouvido muito da parte de Deus isso, e eu tenho comunicado isso para a nossa igreja, onde nós temos ido, onde o Senhor tem nos levado. No Antigo Testamento, Deus tinha um projeto para o seu povo, porém esse povo estava escravizado, numa condição bastante opressora, segundo a palavra de Deus. E Deus tinha um plano muito bem elaborado para salvar esse povo, para remover esse povo dessa situação, dessa condição. E então ele envia as 10 pragas do Egito. Se fosse nos dias de hoje, por exemplo, quantos cristãos teriam o discernimento de que a falta de água, os animais morrendo e situações calamitosas, seria uma ação maligna, seria uma ação do mal, ou de repente Deus talvez esteja por trás dessas coisas? Não quero apresentar aqui de maneira alguma um Deus tirano, mas Deus tem os seus propósitos. Talvez muitos de nós estaríamos, se o nosso tesouro estiver aqui na terra, fazendo reuniões na igreja, de oração inclusive, mas orando com foco errado, orando dizendo: Deus, nos livra desses tormentos, Senhor, nos salva destas crises, mas no sentido de removê-las, no sentido de paralisá-las. Porém, Deus não podia parar as pragas, porque era uma ação dele, e havia um propósito muito claro, muito específico, que era remover o seu povo daquela opressão. Jesus está dizendo claramente para nós: eu não vim para que você viva melhor aqui na terra, eu vim para que vocês saibam que vocês podem viver uma vida eterna nos céus. E aí que tem que estar o nosso coração. Então, veja bem, vamos pegar o exemplo da última praga. Nas 9 primeiras pragas, Deus, de uma maneira soberana e como Deus provedor, misericordioso, poupou o seu povo que estava na terra onde os israelitas estavam separados lá no Egito, terra de Gósen, não é isso? Isso. E eles estavam ali. As trevas não chegou lá, nenhuma dessas pragas alcançou esse território e, portanto, nenhum dos israelitas, só pegou os egípcios. Porém, a gente precisa pensar na última praga, a 10ª e última praga. Na 10ª e última praga, há uma situação que é diferente, porque Deus agora, Ele não vai fazer uma discriminação, Ele vai uma acepção. Ele não vai dizer: olha, os egípcios serão alvos disso e vocês israelitas não. Vocês poderão se livrar disso a partir do momento que vocês tiverem uma ação, que vocês tiverem uma atitude. E aí a gente sabe pela palavra de Deus qual é a atitude. O que eles fizeram? Pegaram o animal, ok? E aplicaram o sangue nos umbrais da porta. Eu sei que o sangue tipologicamente, profeticamente aponta para o sangue do cordeiro, mas a questão não é essa. O que o Senhor está dizendo para os israelitas naquele momento é: isso vos será por sinal. Então Deus queria um sinal.
Ele queria ver algo na casa do povo de Israel. Queria ver esse sinal na casa de cada israelita. E só por meio desse sinal aplicado ali nas portas é que esse povo seria livre, que esse povo seria poupado. Senão, indiscriminadamente, a praga alcançaria a todos. Ok? Acontece. Quando vem a assolação, a Bíblia diz que na casa dos israelitas estavam ali o sinal, ou seja, o sangue. Então, pensa, cada pai, cada chefe de família, cada pessoa responsável na sua casa, teve que ter um ato, primeiro, de fé, porque teve que acreditar na palavra, e segundo, uma ação de obediência. Fé e obediência. E foi exatamente isso que livrou o povo de Deus naquela noite. Fé e obediência. E todos aqueles que agiram em fé e em obediência, eles saíram, eles foram libertos. Eu penso que este é o momento, mais do que nunca, que Deus está pedindo um sinal para o seu povo. E o sinal se resume nisto: fé e obediência. É isto que vai nos livrar. É isso que vai nos poupar. É isso que vai revelar realmente quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque durante um tempo a graça, a misericórdia nos poupa, nos livra. Mas chega uma hora que dura da gente fé e obediência. E isto é compromisso com o reino de Deus. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para o intervalo e retornaremos para o último bloco do Vejam Só. Muito bem, eu quero agradecer o carinho de todos os que estão nos acompanhando. Tem um blog, né? O webercocarelli.blogspot.com.br. Cocarelli é um L só. E você vai lá para o Parla Eber. Tem novidade, inclusive, tem 2 mensagens de áudio, né? São mensagens, reflexões sobre a palavra de Deus. Tem também vídeos curtinhos, de 4 minutos. Ensaios, artigos, etc., para você aí acompanhar, curtir e comentar. Muito obrigado pelos comentários que têm sido postados. E as últimas 2 mensagens são o problema, baseado na palavra, na pergunta de Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? Tem um problema. E 3 respostas propostas lá que rimam com problema. E a última mensagem é sobre... O tema é cana e torcida e não tem a ver com futebol. Eu me recordo de futebol porque meu time está uma porcaria, que misericórdia, né? Não dá... Vou pensar nas coisas do alto. Amém. Cana e torcida são 2 palavras tiradas de Isaías 42, falando que Jesus não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria a torcida que fumega, que é o jeito que os antigos se referiam a pavio, né? Dá uma lida lá. Principalmente se você, assim como eu, tem sido meio que esmagado aí pelas pressões da vida, esmigalhado aí pelas questões, pelos dilemas dessa vida. Jesus vai tratar disso aí, tá bom? Ouça lá o sermão, tá bom? Vamos lá. Aqui eu consegui mais uma vez sair da tela. Puxa vida, lamentável. Cadê o meu socorro? Seu João, volta aí os comentários para mim. Vamos pôr o kit Jô Rezende, que amanhã a gente vai sortear. Né? Então, quem participar do programa de hoje, se não ganhar o livro do pastor Aguinaldo, pode ganhar o kit da Jô Rezende. Veja só. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amassamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site. Kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, aumento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho.
Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. Olha, tem uma dica que eu estava esquecendo de dar amanhã não, que já é hoje, né? Já é sexta-feira, a essa hora. Mas nessa sexta, dia 20, e no sábado, dia 21, às 8 horas da noite, no Teatro Brigadeiro, a apresentação da peça O Rei Davi, uma apresentação de uma peça teatral para toda a família. O Rei Davi, essa peça está sendo encenada pela juventude da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui de São Paulo. Então, se não me engano, o ingresso custa R$30, algo parecido com isso. Tá? E as informações você obtém na Igreja da Graça ou no teatro mesmo, né? No Teatro Brigadeiro, que fica aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, na Bela Vista, né? Bem perto aqui do centro. Um teatro muito profissional, né? Um teatro que todo mundo já conhece, pelo menos de nome. Então, o Rei Davi apoia essa iniciativa da juventude da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui de São Paulo, e vai assistir com seus amigos, sua família, às 20 horas, tanto na sexta, dia 20, é feriado em São Paulo, quanto no sábado, dia 21, lá no Teatro Brigadeiro, tá bom? Muito bem. Aqui no nosso, em nossa página lá na internet, no vejamsó.com.br, nós temos o comentário do Tadeu de Araújo, ele mora em Maceió, lá nas Alagoas. A nosso ver, deve ser fazendo as coisas boas ao próximo, seja amigo ou não. Ele quer dizer, como é que se junta tesouro no céu? Fazendo coisas boas ao próximo. E também se preparando a todo momento para a eternidade. No que pese não ser tão fácil retribuir o bem àqueles que nos fazem o mal. Aliás, o texto de Mateus 7,12 é inegociável para os que se dizem cristãos. Reconheço, sem dúvida alguma, que a grande maioria certamente não tem conseguido. Em verdade, até me incluo entre os que precisam sempre estar se convertendo e melhorando. Temos, sem exagero, não ser apenas mais um que se encontra fazendo número na igreja e venha a ficar no arrebatamento, caso ainda esteja vivo. Ô Tadeu tá... Não, eu concordo com você, ele está sendo honesto, tudo. O que diz Mateus 7,12? O senhor pode ler para nós? O senhor está com a Bíblia aberta? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É a regra áurea do Senhor Jesus. O pastor Edson Gomes da Silva, lá de Mesquita, no Rio de Janeiro, juntar tesouros no céu é andar de acordo com as escrituras sagradas, em que a sua mente está voltada para a salvação eterna. Está difícil encontrar o que obedece fielmente. O Emílio Lourenço de Carvalho, da capital do Rio de Janeiro, diz assim: no dia do acerto de contas, né, na realidade os cristãos buscam sim, mas enquanto estivermos nesse mundo, as coisas materiais levam as pessoas a se modernizarem em busca de um conforto maior. Vejam as igrejas, poltronas, ar-condicionado, templos faraônicos, carrões nas portas das igrejas, mas os cristãos buscam sim, buscam as coisas do alto, né? O José Milton, lá de Goiânia, em Goiás. Em Romanos 8,14 está escrito que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Em Colossenses 3:2, que devemos pensar nas coisas lá do alto, pois estamos assentados com Cristo nas alturas. Entendo, isto posto, que se estamos em Cristo e sendo novas criaturas, somos peregrinos, estrangeiros aqui nesse mundo. Não pertencemos a Ele. Somos embaixadores do Reino de Deus. Quando nos apresentamos diante do trono de Jesus, nada que for ajuntado, quando nos apresentarmos diante do trono de Jesus, nada que for ajuntado desse mundo estará em nossas mãos. Só poderemos apresentar as obras relacionadas ao reino, que é conquistado com esforço. Somos seres celestiais, querendo ou não, vivendo ou não esta realidade. Fiquem na graça e tal. Obrigado, Zé Milton. Então, precisa de esforço. Há alguma coisa para eu fazer a fim de juntar tesouros no céu que não seja só me apropriar das promessas tão lindamente alistadas, né, pelo irmão. Tem coisas que eu preciso fazer. Que coisas são essas, apóstolo? Jejum, oração, sacrifício, o que é? Eu acredito que sim, há coisas que nós precisamos fazer. Por exemplo, se eu dou um copo de água para um discípulo,
a Bíblia diz que eu recebo galardão de discípulo. A palavra galardão é uma recompensa, como o pastor colocou. Eu acredito que isso é uma riqueza celestial. Acho que isso é um tesouro celestial. Paulo fala sobre o tribunal de Cristo e ali não tem nenhum caráter punitivo, né, condenatório, mas é um tribunal justamente de recompensa pelas obras de cada um, né, e a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. Então, eu entendo desta forma que quando Jesus falou, o reino de Deus é tomado por esforço, é tomado por dedicação, por comprometimento, tem que haver intensidade da nossa. Então, volto a falar faço novamente essa colocação. É não só ter Jesus como Salvador, mas entender que Ele é Senhor da nossa vida. Mas que obras são essas? Veja, todas essas que estão listadas aqui, como por exemplo, a regra áurea, né? Se o que você deseja, faça isso primeiro para o teu próximo. Eu acredito que dessa forma você está acumulando tesouro nos céus. Quer falar mais alguma coisa? Quero. Diga! Sim, oxe. Vejam só, olha que coisa. É para ver mesmo. Nós fomos salvos para viver assim. Então, os meios de graça são anseios do nosso coração exatamente porque nos aproximam mais, porque estão nos transformando para irmos para o lar eterno. Então, oração, leitura da palavra, comunhão com os crentes, adoração a Deus que é culto, testemunhar da nossa vida diferenciada, da conversão, do nosso caráter, que o Espírito Santo de Deus vem e faz por causa da obra salvadora de Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, e agora eu sou guiado pela vontade dEle, e não mais pelos meus desejos, ou o que o mundo me dita como regra. Isso são realmente as ações do meu esforço. O que eu amo nos evangelhos é que quando os três sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos semelhantes, quando eles falam da porta estreita, Lucas é o único que diz, esforçai-vos, é Lucas 13, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Mateus e Marcos não usam isso. E o engraçado é que Jesus responde, na ocasião de Lucas 13, a um camarada que parece que ele entendeu. Era um discípulo normal daquelas multidões que andavam com Jesus, e parece que ele prestou atenção, porque ele pergunta assim, Senhor Jesus, serão poucos os que serão salvos? Ele entendeu que tem um custo, um preço, a total entrega, que é a única resposta plausível para a total entrega de Cristo por nós. Quem realmente é salvo, se entrega. Quando nós temos um titubear nessa entrega, então a gente precisa repensar. Que caminhada que eu estou tendo? Que direção eu estou andando para me aproximar de Deus? O que realmente está conduzindo a minha vida? Onde está, né, de novo, o meu coração? Porque aí Jesus fala, olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque muitos vão querer e não vão entrar. Esse esforçai-vos, na verdade, é um desejo que é produzido no momento em que eu sou salvo em todo o processo. Então eu não conquisto, eu fui conquistado para agora viver isso. E por isso que é uma anomalia espiritual, um crente que não faz isso, que não deseja. Ninguém está falando de perfeição, a Bíblia não fala. Tá, então deixa eu vou colocar para vocês uma situação, pode parecer bastante radical, aliás, ela é mesmo, para ilustrar o que eu quero que seja discutido. O que é juntar tesouros no céu? Deixa eu ser bastante claro, né? Teve uma irmã aí de Campinas que desceu além em mim no site, sem problema nenhum, ela tem todo direito, porque disse que eu hostilizei a convidada, que falou que o marido dela ouve audivelmente Deus falar e falou, olha para trás que a tua futura esposa está entrando na igreja. Eu não discuto a experiência dos outros, mas ela mesma reconhece que esse tipo de profetada só tem trazido malefício para o povo de Deus. Esse negócio de, vou te mostrar e apontar com quem você vai casar, não é sadio. Ela mesma reconhece isso, mas tudo bem. Então eu vou ser bem claro no que eu estou falando. A maioria dos crentes que eu conheço, né, tanto mais avivados ou tradicionais, leva uma vida séria com Deus, né, frequenta a igreja, entrega suas ofertas, nem sempre muito fielmente no dízimo, os pentecostais mais do que os históricos, né, mas
contribui com a obra de Deus e tal, gosta de ouvir falar de missões e tal. Mas nada destas coisas compromete o estilo de vida delas. O estilo de vida vem primeiro. Já vou dar exemplos bem concretos aqui, né? Por exemplo, ninguém que eu conheça deixa de planejar uma viagem de férias, se possível para Disney, né, para aumentar a sua oferta missionária, o seu socorro para a obra de Deus. Ninguém que eu conheça. Nem minha filha, que acabou de vir de lá, diga-se de passagem, né? Ninguém dia a troca de um carro, né? Tipo assim, eu já falei isso aqui. Eu poderia trocar de carro ano que vem, mas eu vou ficar com o meu carro mais 2 ou 3 anos, ele também não está caído aos pedaços, e o dinheiro que eu economizaria, que eu investiria na troca do carro, eu vou investir em missões. Daqui 3 anos eu troco de carro e tudo bem, né? Ninguém que eu conheça faz isso. Hoje mesmo eu recebi um torpedo, um WhatsApp do Xande, que desistiu de uma carreira artística na Globo. Ele foi paquito e podia estar no meu lugar aqui. Aliás, ele brilharia muito mais, porque ele é inteligentíssimo, consagradíssimo e artista, canta, compõe, toca, é bonitão, enfim, né? Mas não, ele desistiu de tudo que tem glamour e foi ser missionário no Níger. Ele está há 16 anos no Níger, a nação mais pobre do planeta, o pior IDH do planeta. Está lá, há 16 anos. Ele, doida que foi com ele, evangelizando lá no Níger. Hoje mesmo ele mandou mais um zap, porque o Boko Haram, que fez o maior estrago no começo do ano lá, está pressionando novamente as fronteiras do Níger, e o exército do Níger, né, não tem como impedir, então ele está pedindo a oração e o socorro dos irmãos e tal, né? Num quadro agudo como esse, que a gente tem visto todos os dias, crentes tendo que desistir da vida e sair com a roupa do corpo, se tanto, da Síria, do Iraque e de vários lugares, para salvar a própria pele, quando conseguem salvar a própria pele, num tempo como esse, os crentes, como o senhor mesmo falou, não deveriam falar, não vamos nos divertir, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos ajudar a obra de Deus, né? Daqui 5, 6 anos a gente se diverte. Isso não seria juntar tesouro no céu? Sim, perfeito. Pode responder? Não, perfeito. É exatamente isso. Qual é o nosso padrão? Não é o Senhor Jesus? O que Filipenses 2 fala? Ele se limitou ou esvaziou-se a si mesmo para se transformar em figura humana, aí não nos encontrou, chegou na cruz, aí chegou na morte, no sepultamento, ali, na morte, encontrou o pecador, porque estávamos mortos em delitos e pecados. Ele se limitou. Não existe nenhuma outra, não que eu seja... O meu mestrado de ciência da religião não é isso que vai me ajudar agora, mas quando a gente estuda outras religiões, o cristianismo é o único que tem a história de uma divindade que se limita a favor da salvação para sempre da criatura. Não existe nenhuma outra religiosidade que tenha essa história, muito pelo contrário. E outra, uma religiosidade que vem entrar na nossa história. Todas as outras é uma coisa mitológica, é algo menção, né? Um espiritual que não tem nada a ver com o cotidiano. O nosso Deus entra. Então, se Jesus se esvaziou e se limitou, e ele mesmo diz, na celebração da ceia, João 13, olha, eu lavei os pés de vocês, vocês me chamam de mestre e senhor, mas eu fiz isso, eu servi. Então, eu quero que vocês façam a mesma coisa. Isso não seria esse exemplo, que eu não digo que é radical, pastor. Quer ver só, recentemente na nossa igreja, uma pessoa que não é membro, ela é evangélica, ela não quis dizer de que igreja ela era, mas ela visitou a nossa igreja, ouviu falar de umas obras de missão, de construção, de coisas da igreja, ela ligou, mandou um e-mail e disse, eu recebi uma bênção financeira, saiu de um emprego, aí teve rescisão, essas coisas, eu quero abençoar financeiramente, dinheiro, que já é inédito para o presbiteriano um negócio desse. Eu quero, claro que eu, como pastor, e eu sou pé atrás sempre, eu quis saber o que é isso. Aí ele lembrou, tal dia eu vim, aconteceu, me explique de onde veio esse dinheiro, rapaz. Olha, assim, ele explicou, pediu,
sigilo quanto a isso, dessa rescisão, porque ele trocou de emprego, e ele, em vez de investir no seu lar, ele acabou de comprar uma casa recém-construída, ele entendeu que tinha que investir na obra. E ele entendeu, naquela visita, que Deus mandou ele, e veio num momento que mais a gente precisava nesse ano. O que é isso? É quem serve. Você falou que isso não é radical, né? Então tá bom. Não. Apóstolo, se qualquer pessoa que está assistindo o programa procurar ligar para o senhor, mandar e-mail, falar, o que o pastor Heber falou, eu estou juntando dinheiro para viajar lá para Disney, é pecado se eu for? O senhor vai dizer que é pecado? Não, não vou dizer que é pecado. Então, a partir do momento que essa situação não esteja interferindo no propósito direto que Deus tem com a vida dessa pessoa. No sentido de que, veja bem, vamos colocar essa situação dessa pessoa que foi para a África ou foi para qualquer outro país. Devem fazer isso, ou tenham que fazer isso. Alguns vão ter que morrer pelo Evangelho, mas não quer dizer que todos irão morrer pelo Evangelho. Há várias formas, há várias maneiras, e de forma figurada eu falo, morrer pelo Evangelho. Então, eu acredito que, vamos pegar, por exemplo, a parábola dos talentos. A um ele deu 5, a outro deu 3, a outro deu 1, ou deu 2, deu 1, bom, enfim. Sabe, a questão não é a quantidade aí. A questão é fidelidade na parte que Deus te deu, naquilo que é parte do chamado que Deus tem para a tua vida. Então eu entendo desta forma, por exemplo, se eu trabalhei com fidelidade dentro daquilo que Deus me deu, e não importa se é maior ou menor na perspectiva humana, a perspectiva de Deus não existe algo que eu faça que seja maior do que o outro, desde que eu esteja fazendo aquilo que me cabe, aquilo que é parte do meu chamado. Então, a gente tem que entender dessa forma. Eu acredito que a nossa vida humana em Cristo é uma oportunidade de nós trazermos a manifestação do reino. E como eu falei no início, pode ser em qualquer área. Se você entende qual é o teu chamado e você atua dentro de uma função, ou dentro de um ministério, ou você é um embaixador literalmente em outro país, você pode ser um mensageiro do reino de Deus naquilo que você faz. Eu acredito que isso é realmente você acumular tesouros dos céus. É você gastar a sua vida não naquilo que você quer, naquilo que é a tua vontade. Porque, veja, eu penso dessa forma, pastor Heber. Jesus não venceu lá na cruz. Eu acho que ali foi a culminação, porque Jesus venceu foi no Getsemane. Porque ele vontade que confrontava naquele momento a vontade de Deus. Ele disse, Senhor, que não seja feita a minha vontade. Quer dizer, se existir alguma possibilidade de que a minha vontade seja feita, amém, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Então, o cristianismo, a vida no reino é isso. Não se trata da minha vontade, se trata da vontade de Deus. Vamos ver o que a nossa repórter ouviu quando fez a pergunta tema de hoje. O que é juntar tesouros no céu e pensar nas coisas do alto? Fazer o que Jesus falou. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque muitas pessoas correm atrás de tanta coisa aqui e acontece aquilo que Jesus falou para aquele homem, né? Que derrubou os celeiros, fez maiores. Alma, descansa, come, bebe, folga, tem-se em depósito para muitos dias. E aquela noite, o próprio Deus disse, esta noite pedirão a tua alma que tens preparado para quem serás. Isto é aquele que ajunta o tesouro aqui na terra, mas não é rico. Deus. Quer dizer, busca as coisas da terra e esquece das coisas dos céus. E lá em Colossenses diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. A Bíblia nos fala a respeito de juntar tesouros no céu, nós estamos falando automaticamente de que juntar obras nos céus, fazer a vontade do Senhor. E muitas pessoas estão se esquecendo e confundindo isso, se esquecendo de juntar tesouro no céu e procurando seus próprios interesses aqui na terra, em bens materiais, em bens financeiros, e sabemos que de fato os sinais já têm se cumpridos. E bem verdade que os cristãos estão se esquecendo dessa palavra bíblica e ajuntando tesouros na terra, se esquecendo de obedecer a palavra do Senhor, a juntar no céu que é as obras do Senhor Jesus. Já foi falado de obras, então para mim também simboliza obras. Isso, aqui na terra a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então querendo ou não, você vai orando, vai clamando, vai buscando, então você já está propício à ação.
Então aí eu acredito que é ajuntar obras, ministério, fazer o que você puder fazer aqui na terra. Eu tenho certeza que lá no céu você vai colher. Eu acho que é você fazer a obra de Deus, né? E pregar o evangelho, trabalhar na igreja, porque eu acho que o foco hoje deste mundo é você trabalhar, você juntar dinheiro, você conquistar suas coisas. Mas quando a gente chegar lá em cima, isso não vai adiantar de nada, né? Então acho que tesouros no céu é você realmente fazer a obra, você servir a Deus com aquilo que Ele te dá, com a sua saúde, com seus dons, com seus talentos. E quando a gente chegar lá, vai ter vários galardões para receber. Recentemente eu estava falando sobre isso e Deus me deu até uma mensagem sobre o olhar de Estevão. Estevão, ele perdeu muito nessa terra, mas porém ele teve um olhar diferenciado. Porque quando ele foi apedrejado, parecia que como se a gente estivesse numa televisão sendo distraído, e as coisas acontecendo do lado, pelo entretenimento, e ele estivesse olhando o céu, os céus abertos, e vendo a maior riqueza, que é a salvação em Cristo. E naquele momento ele viu o céu aberto, ele nem sentia as pedradas sobre ele, porque ele via a maior riqueza. E a Bíblia diz assim: pensai nas coisas que vêm do alto, e a demais coisas vos serão acrescentadas. E a palavra do Senhor ainda diz, se não me falha a memória, em Marcos, capítulo 10, ele fala a respeito das riquezas que você perdeu, pai, mãe, primo. E a Bíblia diz que se você perdeu isso na terra, a Bíblia diz que Ele te dá em correção 100 vezes mais. Se não nessa terra, na vindoura. Com certeza. Então eu acho que essa riqueza ela vai muito além do que nós imaginamos, né? É um tesouro imensurável. Muito bem, tá aí. Hoje recebemos aqui o reverendo Nelson Taiba Vidago Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de Suzano, viajou para estar conosco. E também o apóstolo Alberto Pires, da Comunidade Cristã Plenitude de Vida, que veio lá de Embu das Artes e viajou também para estar conosco. Muito obrigado. Amém, obrigado. E o contato desses dois irmãos está lá na nossa página na internet, o vejamsó.com.br. No campo convidados, você indo lá, tem o contato deles para mandar e-mail, fazer convite para palestra. Eles estão à sua disposição, tá bom? Quem é que vai levar o livro do pastor Eguinaldo? Márcia Calan, ela mora em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Valeu, Márcia, fica na paz, você também aí. Até o nosso próximo Vejam Só.